Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, vamos expor hoje o que diz o Pai Santíssimo a respeito de denominações cristãs manterem com constância a reverência e cuidados das dependências dos templos, das igrejas, mesmo quando não esteja havendo culto, missa e etc. É como se Jesus, vivo, estivesse tempo integral no interior da igreja e somente lá. Isso é, algumas igrejas fazem reverência à presença do Santíssimo com constância nas dependências do templo, dia e noite. E isso, afirmo a vocês, não é bíblico. Ao contrário, vejam o que escreveu o profeta Jeremias 7,4. Ele deixou claro, ele escreveu, olha, não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor. Então, São Paulo, aqui no Atos 17:24, ele diz o quê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo, portanto, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Entendeu? Olha bem, na doutrina da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Romana, o corpo de Cristo é também denominado de hóstia sagrada. E o Santíssimo Sacramento é simbolicamente posicionado no centro do ostensório. Uma vez fixado ali, passa a representar o corpo de Cristo. Muito bem, após o rito eucarístico, o padre ou quem esteja presidindo a comunhão, repõe então o ostensório no sacrário. É lá que Jesus então fica, como se lá fosse sua residência oficial. Porém, por mais significativo que possa parecer, nas Sagradas Escrituras, Deus nos deixa claro de que não mora em prédios feitos por homens, e sim, o seu verdadeiro santuário é o próprio homem. Não qualquer homem, e sim o que seja digno dele, desde que obedeça os mandamentos e seja testemunha viva de Jesus Cristo. Capite? Paulo diz ainda aos irmãos convertidos de Corinto, o que é os irmãos convertidos? Aqueles os quais ele tinha proximidade e sabia que viviam segundo o testemunho de Jesus. Então lá na primeira carta aos Coríntios, o que ele diz? Ele diz, olha, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você vê como é que é? E ainda na 2 Coríntios, na segunda carta, aqui logo à frente, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, ele começa dizendo, olha, temos parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então procure entender, meu irmãozinho, essas são algumas das diversas passagens que eu encontrei a respeito, nos deixando claro de que Deus não gosta de ser retido em recintos ou receptáculos, se me entendem, fechados. Deus nos alerta mais uma vez através de Estevão, sabe? Lá em Atos 7:48, o que ele nos diz? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele repete o que Paulo diz. Olha que interessante. Vejam, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, devemos sim ter postura discreta e respeitosa dentro da igreja, local onde congregamos. Porém, o que Deus nos deixa claro é que Ele não está tão somente onde nos reunimos em seu nome, e sim, devemos manter a conduta discreta e respeitosa, uma vez que somos cristãos, onde estivermos, desde em nossa casa, no trabalho, na rua, entre amigos, seja onde for. Até porque, o seja onde for, é que nós só vamos estar em lugar onde o verdadeiro cristão realmente vai. E ele vai proceder segundo como procede nos corredores da igreja, na frente lá do Santíssimo, como quiserem tratar, tudo certinho, bonitinho. Mas aprendam isso, pois o cristão verdadeiro tem Deus no seu coração em tempo integral. Saca?
como ele frisa, o Santíssimo não habita em casa feitas por homem. Diz Paulo, volta a frisar, olha, na 1 de Coríntios 6,19, ele está dizendo, ó, acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Ele faz essa pergunta. Olha, lá em Isaías, voltando lá em Isaías, eu estava esquecendo, José, Ezequiel, Jeremias, Isaías, está aqui, ó, 66, capítulo 66, versículo 1, ele diz, olha, eis a palavra do Senhor, o céu é meu trono, e a terra é o estrado de meus pés, sendo assim, que espécie de casa é minha vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ele está dizendo o quê? Que ele não admite. Na questão não é se permite, ele está dando a nós uma determinação. Eu não quero essa coisa de fechou a porta, fica escuro e eu estou lá dentro. Isso ofende a Deus. Deus nos diz o quê? A casa dele é o nosso coração, repito, desde que sejamos dignos dele. O templo ou igreja é um local sim importante e apropriado para os fiéis reunirem-se para orar e tratar sobre assuntos inerentes à fé. Tanto que os profetas, o próprio Jesus e os apóstolos se utilizavam e frequentavam os templos e sinagogas para evangelizar. Porém, ao saírem, o prédio volta a ser uma construção comum junto às demais à sua volta. Só isso. Nada do que tinha ou fica lá é para ser reverenciado. Capite? A Trindade Santa entra conosco e sai conosco. O importante é sabermos que, segundo a palavra de Deus, o seu corpo santo não fica depositado à mercê do tempo em prédios, sabe, em igrejas, feito por mãos de homens. Ele fala quantas vezes aqui, meu irmão? Em nome de Jesus, amém.